que vem. Muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos aqui com mais um podcast Curadas, o nosso encontro semanal toda sexta, aqui no canal Podcast Curadas. E hoje nós temos uma convidada muito especial, diretamente de Barra do Bugre, gente, Thaís Peron, ela que é mentora de mulheres. Você mulher que deseja ter uma vida mais de sucesso, uma vida com muito empreendedorismo, uma vida alavancada, né, Thaís? Ela traz o testemunho de vida dela para impulsionar, curar, e dar aquele empurrão na carreira dessas mulheres. Então, hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história de Thaís Peron. Muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui, né, Lília? Bem-vinda. Obrigada, gente. Eu que estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque a gente tem o quê? Uma Bíblia aqui, né? Sim. Eu que sou apaixonada por Jesus, por Deus, então, assim, é Com uma honra certeza. estar aqui com vocês e poder mostrar mais para as mulheres que existe caminho, que a gente pode estar aí nesse caminho novo, tá empreendendo, ser mãe, esposa, que a gente sabe que não é nem um pouquinho fácil, né? Não, E contar um pouquinho mais Thaís. do meu testemunho para vocês. com certeza. E Thaís, com certeza, né? Você vai trazer aí durante essa nossa conversa, esse bate-papo, muitas experiências, né? Eu pude entender um pouquinho já, né, nos bastidores aí do que a gente conversou e vi que você é uma mulher que ressignificou. Exato. Ressignificou em várias situações e fases e ciclos da sua vida, né? Então, como que a gente pode começar isso? Falando quem é a Thaís? Bom, a Thaís, digamos que é uma menina, hoje uma mulher, de 40 anos de idade, totalmente sonhadora, e que eu costumo dizer que eu já alcancei sonhos que nem eu mesma imaginava. E eu cheguei num patamar da minha vida que tudo que eu desejei eu já tive. Mas hoje o que eu desejo é curar outras mulheres. Uau. Então hoje o que eu mais busco é seguir propósito mesmo, meu propósito de vida. Hoje eu entendo sobre meu propósito de vida, sobre a transformação que eu faço na vida de outras mulheres, principalmente mulheres, e é isso que eu quero fazer, e essa é a minha realização, e eu sei que é por isso que Deus me deixou na Terra. E é por isso que você está aqui. Exatamente. Por isso nós vamos hoje decorrer um pouquinho aí, discorrer um pouquinho, né? Você também comentou que já foi empreendedora do ramo de, eu acho que transportadora. Eu já fui de várias coisas, né, eu sou arquiteta de formação, Uau. esqueci de contar esse detalhe, Olha que gente. legal. Se eu falar para vocês o tanto de coisa que eu sou arquiteta de formação, eu sou engenheira de segurança do trabalho, eu já fui professora, né, de pós-graduação, sou formada em neurociências e amo estudar. Então, assim, já estudei sobre marketing, já estudei muitas coisas e tô sempre estudando, tô sempre gosto de ler. Essa era uma das queixas que eu tinha muito com a minha oncologista, porque durante o tratamento de câncer, eu fiquei um período, ainda hoje eu sofro um pouco desses espasmos da memória. Isso me incomoda muito, e isso é uma coisa que acontece com a paciente que ela faz o tratamento de câncer. Isso é uma reação da químio. Então, às vezes, a gente sabe a palavra tá na nossa cabeça e a gente não consegue fazer a pronúncia ou esquece alguma coisa. Então, isso me incomodava muito. Então, eu fiquei um período sem conseguir ler. Eu Uma não névoa cerebral, alguma coisa assim? hoje eles falam do TDAH, eu até tenho esse diagnóstico, mas a gente não, eu costumo cogitar um pouco esse diagnóstico, porque também se confunde com essa situação, né, que existe um nome para isso, que acontece com pacientes que fizeram quimioterapia. Tem alguns que retornam, tem outros que não retornam. E aí eu tenho a situação de ter 40 anos, ter uma pré-menopausa, que também vem na memória, né? Então eu costumo dizer que nós mulheres temos vários fatores e a gente às vezes precisa aceitar isso. Então eu precisei aceitar esse momento, então isso era uma queixa muito terrível que eu tinha, que eu falava, eu amo estudar, eu gosto de ler, eu não consigo ler, eu li uma página de manhã, de tarde já esqueci, eu tenho que voltar para a Uau. página. Olha Sofri só. muito com isso. Uhum. Hoje eu faço uso de medicação, tem me Suplementos? ajudado, eu uso medicamentos, eu tenho acompanhamento de psiquiatra, psicólogo, e tenho de uma endocrinologista de fora, que ela é especialista em pacientes oncológicos de sobrevida.
Ela dá Uau. qualidade de vida para o paciente oncológico. Uhum. Então, ela tem uma coisa nova e ela conseguiu me deixar com uma qualidade de vida melhor que eu pudesse voltar a ler. Então, eu até posto na minha rede social, gente, eu consegui ler, esse ano já consegui ler acho que uns 6 livros. Eu falei, graças a Deus, eu tava com um monte acumulado. Que legal. Eu falo Porque é que algo que eu gosto, mas eu tinha perdido isso, Uhum. sabe? E isso eu tinha perdido por conta do Uma tratamento. sequela, né? É uma sequela e, assim, não, em conversa com outras pacientes oncológicas, a gente tem muitas sequelas, mas não se é falado. A gente só Uhum. descobre quando vai acontecendo. Aí os médicos vão contando. Então, e eu acredito muito também que nem eles saibam. Ou às vezes eles evitam falar para não induzir. Tem essa situação de não induzir, mas também tem a situação que nem todo O mundo vai desconhecimento. desenvolver e a Isso. falta de conhecimento também. Muitas vezes eles não sabem se é ou se não é, porque Uhum. tudo no câncer é pesquisa, Está em sabe? fase de Tudo desenvolvimento. é muito pesquisa. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu costumava dizer que eu sabia mais de câncer do que a minha oncologista. era daquela que já chegava com a pergunta e com a resposta. Ela vinha com remédio. Meu A Deus. minha oncologista é a doutora Laís, aqui de Cuiabá. Ah, Ela é Laís Ronco. maravilhosa, minha amiga de infância, pra vocês terem noção. Sim, Assim, conheço. amiga da minha cunhada de infância e ela que me acompanhou. Então ela já me conhecia. E eu falo pra ela, bem que até hoje eu sou a paciente mais difícil, né? Fala a verdade. Porque eu já chego pra ela: olha, doutora, saiu esse remédio novo lá nos Estados Unidos. Você tá sabendo dele? Você não foi pesquisar? Meu Deus. É bem assim mesmo. Você tá sabendo desse? E esse aqui é o caso. Então ela já fica doidinha, né? Aí eu falo pra ela, olha, eu pesquiso, olho, analiso, e talvez isso também fez com que eu tivesse muito sucesso no meu tratamento. Que Thaís, legal. você falou um pouco também sobre a sua religião. Sim, E assim, hoje se fala, né, muito em religião, mas nós sabemos que ele é único, né? Como eu te exato, Deus é disse, um só. a direção é ela, né? A Bíblia é a bússola nossa, tanto nós cristãos, como os católicos, como o espírita, e tem várias outras religiões menos divulgadas e conhecidas, mas sabemos que eles seguem isso aqui. Fala um pouquinho para nós aí da Thaís, depois que ela realmente conheceu esse Deus e se tornou campista. Então, eu sempre tive um feeling muito grande, eu falo, com Deus e com Jesus. Mas eu, como comentei com vocês aqui nos bastidores, eu conheço várias religiões, porque eu tive esse período de ficar perdida. Sou católica desde que nasci, batizada, mas eu tive um período que eu me afastei da igreja católica, acho que como todo católico acaba fazendo isso. Tinham coisas que eu divergia muito, né? Na adolescência a gente quer divergir, quer, Sim. né? Contestar. E aí eu frequentei outras religiões, tudo mais, conheci muitas coisas, mas eu sou uma pessoa que eu sinto muito Jesus, muito Deus dentro de mim. Só que eu vivi um período onde eu não falava nem de Deus nem de Jesus, porque eu tinha medo do julgamento. Então isso era muito íntimo meu. Era muito meu, era para pessoas muito íntimas. Hoje eu falo, mas mesmo assim ainda é muito íntimo. Eu ainda costumo dizer que são poucas as pessoas que sentam numa mesa para conversar comigo de Jesus. Assim, para conversar mesmo e eu falar mesmo, assim, para ela, sabe, no meu íntimo. Eu falo assim, eu tenho que sentir que aquela pessoa vai me acolher Não como vai te Jesus, julgar. não vai me julgar, porque eu tenho uma relação muito forte com ele. Então eu falo assim que quando eu adoeci, quando eu tive a doença, eu nunca pensei em morrer. Nunca. Porque muitas coisas aconteceram na minha vida. E aí eu vou te contar uma passagem. Quando eu estava com o meu amigo, um dia a gente estava sentado, eu ainda bebia, né? Eu estava comendo um churrasco com ele e uma conhecida nossa tinha falecido de câncer. E eu falei pra ele falou bem assim: "Nossa, eu tenho medo dessa doença do câncer". Eu falava: "Eu não tenho medo de câncer". Aí ele falou: "Por quê?". Eu falei: "Eu não tenho medo de câncer". Aí ele falou: "Como assim?". Eu falei: Eu sei que um dia eu vou ter câncer, mas eu não vou morrer de câncer". Olha o poder da palavra, Eu Thaís. falei isso pra ele, a gente conversando demais. Ele falou: "Como assim?". Eu falei: "Não, se um dia eu tiver essa doença, eu jamais vou morrer de câncer". Eu falei: "Deus me ama, eu vou descobrir, vou me tratar e vou curar". Falei isso pra ele falou assim: "Você é doida?". Eu falei: "Não, não sou doida. Eu vou descobrir, vou tratar e vou curar". Porque eu vou em médico, eu me cuido, eu conheço meu corpo. E comecei a falar assim pra ele. Ele falou: "Não, mas não é assim que você vê todo mundo morre. Eu não conheço ninguém que vive de câncer". Eu falei: "Mas então você vai conhecer eu. Se um dia eu tiver câncer, eu vou viver. Eu não vou morrer, não. Não é de câncer que eu vou morrer um dia. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer, mas não é de câncer". Eu falava assim pra ele. Thaís. Porque as pessoas têm muito medo de câncer, Tem, né? verdade. E eu cresci, aí tem
tem a passagem que a minha avó materna faleceu de câncer de mama. Só que ela faleceu, eu nasci em 85, ela faleceu no mesmo ano que eu nasci. E na minha família ninguém fala a palavra câncer. As pessoas não falam sobre câncer. Minha mãe nunca falou comigo de câncer. Quando eu perguntava da minha avó, ela falava, morreu de câncer, tinha uma dor no braço, morreu muito rápido, morreu menos de 3 meses. Então, existe uma situação onde ninguém Um fala. bloqueio. Tem um bloqueio Um grande. E medo até hoje, já tá tá? aí. Aham. E esse bloqueio, ele existe até hoje. E aí eu peguei e falei assim pra minha, e eu sempre fui a única das minhas irmãs que sempre estava em médico. Minha mãe fala, você é doida. E eu sempre fui ligada na minha saúde, sempre controlei minha alimentação, sempre fui neurótica. E quando eu engravidei da minha filha, eu pesei 100 quilos. Fiquei com 100 quilos, eu fiquei gigante, imensa, tive uma gravidez depois de um aborto, sofri um aborto, depois tive a gestação, então eu tive uma depressão, não percebi, e aí fiquei enorme. E aí, quando eu emagreci, eu sempre tive uma vaidade muito grande com meu seio ficou horrível, fui fazer a cirurgia. Quem fez minha cirurgia também foi um médico daqui, o Dr. Gilbert, e aí eu falei pra ele assim, que eu queria, não era o tamanho do meu seio que me incomodava, era a queda. E eu falei assim pra ele, eu não quero colocar prótese, vamos só levantar, deixar um peitinho bonitinho, que eu vou ficar feliz, e não sei o que, comecei a conversar com ele. Mas naquela época, não faziam, acho que eles não ligavam muito pra isso, eles queriam colocar prótese, né, e ele Hoje não, falou, hoje faz. As hoje faz, mas reconstruções naquela sim. época eu lembro que eu rodei vários médicos, nenhum quis. Só que ele foi o único que quis colocar uma prótese pequena, porque eu tinha peitão. Uns peitos grandes, bonito. Aí eu falei, não é o tamanho que me incomoda, é só a pele e tal. Aí ele falou, não, vamos colocar um pequeno. E na época eu falei assim pra ele, vamos tirar tudo os peitos e colocar só a prótese, fazer a cirurgia, levantar? Ele falou, por quê? Eu falei, minha avó morreu de câncer de mama, né? Vai saber. Aí ele falou, não, mas não é assim. Não sei o que eu comecei a me explicar. Ficou com isso. Mas eu sou muito CDF. Então, eu sou aquela que fiz cirurgia plástica e ficava todo ano vindo no médico, né? Aí, Aham. todo ano eu vinha perturbar a vida dele. E todo ano eu tava lá. 6 em 6 meses eu tava lá. E aí, eu falei pra ele, doutor, passou-se um tempo, eu falei, doutor, tem um caroço aqui no meu peito. Ele falou, mas você já foi no médico? Eu falei, doutor, esse caroço tá aqui, ó. E eu já fui em tudo quanto é médico. Eles falam que não é nada, que é um fibrodeadema. Escutei esse nome. E que vai passar e não sei o que, não precisa tirar. Falei, mas eu tô tão empolgada com isso, eu vim nele em novembro. Aí, novembro? Deixa eu ver, meu diagnóstico foi dia 7/12. Isso mesmo, foi em novembro. E aí eu falei assim pra ele, Meu Deus. doutor, se vira, tem um caroço no meu peito, eu não vou virar o ano com esse caroço. Se vira, vamos tirar essa prótese. Eu comecei a encucar, que eu tinha que tirar a prótese, comecei a pegar no pé dele. Eu sei que ele ficou 1 hora comigo conversando na sala, a sala dele não tem mesa, né? Então é sentado, a gente ficou conversando. E na época eu queria fazer cirurgia, eu queria fazer uma lipo, ele não quis fazer. Porque eu tava muito magra e tudo mais, ele não me convenceu a não fazer. E ele sempre fala pra mim: com 40 anos eu faço a sua barriga. Com Uhum. 40 anos eu faço a sua barriga. Eu falo, 40 anos, tô velha, capenga, eu vou querer uma barriga sarada. Aí, imagina, a gente tem 40 hoje, não tô capenga, não, né? Ah, Aí eu falei assim pra ele, falei, não, eu falei, mas doutor, aí eu falei, vamos, então vamos tirar esse negócio, a gente faz a minha barriga, eu não vou ter mais filho, minha filha já tá grande, não sei o quê, comecei. Aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, não, eu sei que ele me enrolou e mandou eu embora. Quando eu cheguei na recepção, eu fui pagar e pegar um recibo. Quando eu fui pegar o recibo da consulta, antes de eu sair, desculpa, antes de eu sair, eu dei 3 beijinhos nele, Feliz Natal, eu falei bem assim, doutor, você sabe, né, eu só tô encucada esse negócio de peito, minha avó morreu de câncer de mama, eu já contei essa história pra você, acho que se ela tivesse tido uma oportunidade, ela estaria viva. Eu acho que ela nem pode fazer um tratamento. Então, talvez ela estaria viva, né? Eu acho que a gente tem que ficar olhando essas coisas. Falei assim pra ele. Ele, larga de ser bobo, mandou eu embora. Aí, quando eu tava assinando o recibo, ele telefonou pra secretária. E ele perguntou se eu tava lá. A secretária falou, não, ela tá aqui. Manda ela voltar. Quando eu voltei, juro por Deus, gente, eu falo que ali Deus passou. Ele fala que Deus assoprou no ouvido dele. Que o anjo tava lá dentro. Ele tava com um pedido na porta. Eu não entrei de volta no consultório. Ele tava com um pedido na porta. Ele falou assim, faz esse ano, esse exame pra mim. Aí eu falei, por quê, doutora? Ele falou, não sei, faz. Aí eu peguei o papel, não falei mais que nada, exame que era? era uma ressonância. Uhum. Eu entrei no carro, eu falei pro meu marido, tava no carro, ele falou, e aí, meu marido já tava bravo comigo, minha mãe, todo mundo falando que eu tava procurando pelo em ovo. E já tinha 6 meses eu com esse caroço. Aí eu falei bem assim, o doutor me deu o exame.
nós vamos agora marcar esse exame e eu vou fazer esse exame. Eu tentei marcar em Cuiabá, não consegui, eu fui para Tangará fazer a ressonância. No outro dia cedo. Ainda tinha um velório, eu tive que sair do exame para o velório. Fiz o exame. Quando saiu o resultado do exame, era umas 7h30 da noite. E eu tenho o telefone pessoal do Gilbert. E eu tirei uma foto e mandei para ele. E tava um Birrades 3. Meu E ele me ligou Deus. na hora, eu achei que ele ia ver e me falar comigo no outro dia, ele me ligou na hora, ele falou assim, eu gostaria que você passasse por um amigo meu que é mastologista, o mais rápido possível. Fala que você tá indo de mim e eu quero que você vá nele. Era o Dr. Farina. Aí marquei, o doutor começava a atender, acho que era 7, 6 horas, eu já tava no consultório dele, cedo. Aí eu falei pro meu marido, tem alguma coisa de errado? Vamos lá. Aí chegamos lá e eles brincam, né? Homens, eles brincam. Aí ele falava assim, doutor, isso não é câncer? Não, câncer não é assim não, o bico sai líquido, o peito fica torto, o seu peito tá maravilhoso. Realmente tava, né? Aí ele só palpou, né? Aí eu olhei assim e falei, mas doutor, mas se eu chegar desse jeito aqui, eu não tô morrendo, não? Aí, não tô, né? Aí ele falou assim, não, porque o carocinho, ele era bem aqui. E ele só era redondinho. Ele era redondo. E ele era aqui. E sabe o que acontecia? Quando eu acordava, ele despertava. Ele Parecia estava que... maior. Não, parecia que eu Ele sentia uma dormia, dor. aí Parecia a hora que que ele... acordava. Parece que quando eu acordava, ele despertava. E Uhum. outra... Doía? Ele doía. E o pessoal Se falava que câncer apertasse não assim só. dói. Não, ele... Sabe quando dá um estralo? Assim, você tem um caroço e parece que o caroço faz assim, um negócio? Era uma sensação assim que eu tinha. E eu percebi que ele começou a crescer. Então, ele foi crescendo, né? Ele foi aumentando. E aí, eu peguei e falei pra ele, né? Eu falei, olha, não tá certo e tal. Aí, ele falou, não, mas já que você tá tão encucada, o mastologista falou bem assim pra mim, já que você tá tão encucada, eu vou passar uma biópsia pra você. Mas vai furar seu peito. Eu falei, não tem problema. Não tem problema, porque o doutor Gilberto falou que não me opera. Só opera depois de saber o que que é. E eu não vou virar o ano com esse negócio. Falei, eu não viro o ano com esse negócio. Eu quero saber o que que é. Eu não vou esperar pro ano que vem. Aí ele pegou e passou a biópsia. Vim no outro dia, já fiz a biópsia ali, colheu. Gente, o pior exame da minha vida é a biópsia. Nossa, que exame terrível. Fiz a biópsia. Aí veio o resultado da biópsia. Quando veio o resultado da minha biópsia, veio inconclusivo. Não veio conclusivo. Aí tinha que esperar. Só que eu acredito muito que o mastologista já sabia que era câncer. Porque ele me ligou e falou assim que eu tinha que operar, que eu tinha que fazer uma cirurgia, mas ele não sabia como ia ser essa cirurgia. Se era só no caroço, ou Isso se era tinha... tudo. Só falou assim. Tem que abrir Só pra que eu ver. lia o exame, eu não entendia. Mesmo pesquisando no Google, eu não entendia. E aí demorou mais uns dias, e aí veio, que era um triplo negativo, né, e tudo mais. Aí eu lembro que eu mandei pra minha cunhada, que é médica, mandei pra minha cunhada é médica, ela falou assim no telefone, eu não sei ler esse exame. Ela já sabia. Só que daí eu tenho um primo que ele é bem bocudo, aí eu liguei, mandei o exame pra ele, ele pegou e falou bem assim, caraca! Aí eu falei assim, o que foi? Ele falou assim, deixa eu parar o carro, minha perna tremeu. Aí ele falou assim, não, prima, fica tranquila, você vai tirar de letra. Eu falei, é um câncer, né? Ele falou assim, é um câncer. Eu falei, caramba. Aí eu tava na loja nessa época sozinha, eu falei, que merda, é um câncer. Triplo Ele falou assim, negativo, é o eu pior. falei, aí eu só perguntei pra ele, eu falei, mas tem como tratar esse? Como que é? Já tá muito? Como que tá a situação? Ele falou, não, vai dar certo, falou assim pra Não mim. falou muita coisa. Vai falou dar que certo, vai dar certo. Aí eu acho que foi caindo minha ficha, sabe? Aí eu peguei o meu celular, mandei mensagem pro meu marido, falei assim, amor, é câncer. Não conta pra Valentina, o celular dele tava na mão da minha filha, ela leu. Oh, misericórdia. Até hoje ela fala pra mim que ela foi pra escola com o coração doendo, que ela passou o dia inteiro com o coração doendo aquele dia. Que ela leu no celular dele. Ai, meu Deus. Ela não sabia que o celular tava com ela, né? E aí depois eu liguei. Aí nesse momento eu liguei pro. Não falava com meu pai na época. E aí eu peguei e tinha mandado uma mensagem, acho que um mês antes, pro meu pai, falando que eu tava passando pelo processo, tentando saber o que que era. Ele não me respondeu. Ele leu a mensagem, ele não me respondeu. Aí no dia que eu tive a notícia
que era o câncer que eu sabia, aí eu telefonei pra ele. Aí quando eu telefonei pra ele, e assim, ele não me respondeu e depois eu mandei uma mensagem bem sem educação, esculhambando ele, né? Quando ele não respondeu. E aí depois, quando deu o diagnóstico, eu liguei pra ele, ele estava entrando no avião. Aí eu falei pra ele que era um câncer, comecei a gritar, ele começou a gritar. Gente, foi assim, tipo, ele gritava no telefone, ele gritava, eu gritava, e eu falava assim, é um câncer, e aí ele falava assim, calma, calma, e eu falava, me perdoa, ele falava, também me perdoa, calma, calma, e aí depois minha madrasta falou que ele veio o voo inteiro chorando, que ele ficou muito mal, ele ficou muito, muito mal. E aí eu entendi muitas coisas. Então eu falo que o câncer ele veio para curar coisas que eu não conseguia curar, situações que eu não conseguia saber, né? E E que talvez, se você não tivesse, você não teria deixado esse orgulho e voltado um exato. Então pouquinho. eu acho que o câncer, eu falo assim, ele não veio para me matar, ele veio para resolver coisas que eu não conseguia resolver. Meu Sim, é sempre Deus. assim. E aí eu entendi que assim, o meu pai e tanto meu pai quanto a minha mãe, eu não tive coragem de chamar eles nunca para me acompanhar numa quimioterapia. Nunca, eles nunca me acompanharam. E eu entendi que para eles era uma dor muito difícil, porque depois eu fui saber que quando a minha avó faleceu, eles tinham recém-casado. E eles que ficaram com ela nesse período e eles acompanharam tudo aquilo. Então, tipo assim, imagina, eles vê uma filha passando por um câncer, o que que eles O processo. o Quem te processo. acompanhou? Quem me acompanhou foi a irmã do meu pai, que ela é minha madrinha. Ela me Ah, acompanhou todo o processo. Eu liguei pra ela e aí eu falei pra ela, falei: "Madrinha, eu quero que você me acompanhe". O meu marido, ele queria, mas assim, a gente, quando a gente se torna paciente oncológica, a gente também tem umas coisas muito complicadas, principalmente em relação ao parceiro. Então, isso também é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Todo mundo chega na casa de alguém que tá com câncer e pergunta para a pessoa que tá com câncer: "Como que você tá?" Mas não é assim. Você tem que perguntar como que tá quem tá em volta. Sabe por quê? Quem tá com câncer tem médico. Tá todo mundo em volta dele. E quem tá do lado que não pode fazer nada. eu passei por isso 2 vezes. Então, Com meu assim, esposo, na primeira cirurgia e depois na reincidiva, né, que foram 37 sessões de radioterapia. Mas assim, eu acho que o processo lá em casa foi leve, não sei se é porque eu me preparei muito, eu já estava muito ligada com Deus, né, e assim, acho que o meu espiritual estava muito fortalecido, e o dele também. A gente teve um emocional muito. O câncer veio para nos unir ainda mais. Eu sim, falo que tudo que está acontecendo na minha vida hoje, essa transição que eu estou vivendo na minha vida profissional, a virada de chave que teve meu próprio relacionamento, se deu depois da doença. exatamente. Então, assim, eu entendi muito sobre essas coisas, sobre esses processos. Então, eu falo assim, o câncer veio. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu falei, gente, eu já tinha certeza, né? Aí esse meu amigo, ele me ligou e falou assim: "Ah, você não vai morrer, você lembra daquela conversa?" Vai. Tá chorando por quê? Você não vai Peixe morrer. morreu pela boca. Porque assim, porque tem outra situação. A Ai, gente, a Thaís. gente que tem, quando tem o câncer, teve um dia eu pedi pra ver a psicóloga lá, que eu fiquei bem mal. Aí eu falei, gente, começou a vir parente meu de tudo quanto é lugar. Vai ser uma despedida. Falei, será que eu vou morrer? Só eu que não tô sabendo? Tomei a, né? Aí eu falei pra minha médica, eu falei, doutora, acho que eu não tô bem, não. Eu falei pra ela, como a gente é amiga, né? Eu tinha intimidade. Eu falei, eu acho que eu não tô bem, não. Ela falou, por quê, Thais? Eu falei, gente, veio uma tia minha lá do Tocantins me ver. Ela nunca veio aqui. Será que só eu não tô sabendo? Eu falei, você tá me escondendo, né? Meu Porque ela tinha, Deus. quando ela foi me dar o diagnóstico, ela falou assim pra mim que eu tinha. Falei, quando que eu vou morrer? Aí meu marido começou a chorar na sala e ele saiu da sala nervoso. Aí eu falei pra ela, quando eu vou morrer? Eu vou morrer daqui quanto tempo? Eu sempre fui muito prática na minha vida e as pessoas se assustam com isso. Eu sei, hoje eu sei, mas antes eu não sabia. E aí eu falei assim aí ele pegou e falou assim: "Você, assim, falando essas coisas", e não sei o que eu falei. E ele chorando, todo mundo chorando, sabe? E aquele piseiro na minha família e eu sem entender nada, eu vivendo, né? Tipo, a good vibes. A minha mãe falava: "Essa menina é normal, não". Aí eu querendo saber como que ia funcionar, porque, gente, eu só mirei na cura. Eu mirei no tratamento, eu não ia ficar sofrendo. Eu odeio sofrer, eu odeio isso. Também. Isso é meu desde quando eu Eu nasci. não aguento ficar muito tempo no Eu não sofrimento. vou Não ficar consigo. sabe? Não vou. Ai, se tem solução, vamos tentar ir na solução. E aí ela falou assim pra mim, ó, 90% de chance de cura. E ela ainda falou, se você não viesse esse ano que vem não tinha. Porque ele era muito violento, ele era um triplo negativo, ele Uhum. tinha os receptores
Ele tinha uns negócios lá que era muito rápido e tal. Ela me explicou tudo lá. Ela falou: olha, não, se você viesse pro ano que vem, provavelmente você não tinha mais agora. A gente tem aí praticamente mais de 90% de chance de cura. Só que o triplo Que negativo, bom. você só tem uma saída, é só químio. Se não dá Uhum. certo, ferrou. Você só tem isso, não tem outros. Então é diferente dos outros tipos de câncer, É que entendeu? pode Porque tentar. o câncer de mama ele tem vários e todos os outros têm outras medicações. O triplo negativo não. E na época que eu fiz, estava em estudo hoje uma nova medicação que hoje as pacientes já fazem. Na minha época custava R$ 1 milhão. Essa medicação, mas era um teste, estava indo em teste, não tinha nem certeza se ia funcionar ou não. Então é tipo assim, você tem esse remédio, se não der certo, é do seu organismo. Eu falei, eu vou fazer, vai dar certo. Vou fazer dar certo. Eu comecei a pesquisar na internet como sobreviver a uma quimioterapia, o que comer, onde comer, o que fazer. Era assim minha vida. Eu me Meu marido organizava, também. O assim. Manuel ficou expert, ele sabe Eu tudo, sei corta. tudo, tudo. Suco, eu fazia um suco que Benção. eu chamava suco de Suco. levanta defunto. Aham. Lá tinha umas Chás, cortou gororoba lá, café, cortou açúcar de vez a vida tudo, dele. tudo, 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 você perguntar. E eu fazia tudo certinho, eu ia na academia, eu treinava, eu tinha loja ainda, fazia provador, careca ou não careca, e vida. Eu vi os dias que eu ficava ruim, aí me organizava para os dias que ficava ruim em casa, depois eu já tava de boa. Um dia até meu marido falou bem assim: você quer câncer bem que você tá ou é grávida? Porque aí eu comia buchada de bode, pedia pra fazer essas comidas. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser forte. Meu marido também era mocotó, amor faz dobradinha, Exato. mocotó, tudo que era forte. Tudo, Aí, sabe? pessoal, Essas coisas eu nem como. não tem. Pelo amor de Deus, mulher, você é muito intensa. Eu falei, não, tô falando assim. Meu marido falou assim: ué, você tá grávida, não? É câncer mesmo? Meu Mas é isso, eu Deus. falava, gente, eu tenho que ser forte, eu tenho que ficar forte, tenho que comer comida forte. Eu não sei de onde que eu tirei essas Não, mas coisas. faz sentido. Meu É, esposo também, ele faz, ele Faz faz, faz eu ir sentido. no Mercado do Porto até hoje. Comprar, eu quero comer mocotó, aham. buchada, dobradinha, tudo que era forte. Eu falei, mas comida forte, ele eu tenho que comer pra ficar forte. Eu Falei, saía então tá, daqui eu e eu já falava pro comecei a meu fazer. marido ficava me esperando, né? Aí eu saía daqui e falava pra ele bem assim: traz um açaí, eu quero um açaí, 2 águas de coco. Você se aproveitava. Filha, eu ganhei uns 30 quilos também, né? Depois. Mas assim, por quê? Eu falava assim, eu não. O que que eu coloquei na minha cabeça? Eu não posso ficar internada. Eu tenho Uhum. que A comer. Não pode Eu não sei debilitar. por que eu tinha esse imunidade, né? estigma de que pessoa, paciente oncológica, definhava. Era um estigma. Depois eu fui conhecendo pessoas vivas, com Sim, qualidade de vida. Depois eu vi que metástase não mata mais. Porque até então, gente, eu não conhecia ninguém. Ninguém. Eu só conhecia pessoas que tinham morrido também. Não sabia. Aí eu fui pra internet, voltei, eu já era na internet, voltei pra internet, criei uma rede de pacientes oncológicos, conhecendo uma, conhecendo outra, conhecendo outra. Falei, gente, um monte de gente vive, não é assim. que Aí legal. a doutora foi me explicando, Mudou falou, muito, não, o né? medicamento, na verdade, a medicina é fantástica, né? A gente que não tem conhecimento. E pra você ter noção, eu não sabia o que era uma quimioterapia. Eu não sei o que que eu imaginei, mas eu fui lá e pesquisei o que fazer na quimioterapia. Eu fiz uma mala, levei coberta, levei tudo. Ninguém me falou, porque assim, eu tive diagnóstico na sexta, e aí eu fiz quimio na terça, porque na segunda eu fui fazer minha sobrancelha, porque eu falei que eu não ia ficar com cara de lagartixa quando minha médica falou que ia cair tudo. Aí eu falei pra ela, marca na terça pra me fazer minha sobrancelha. Aí eu liguei pro meu amigo, faz meu micro. Porque a minha médica falou que vai cair tudo e não sei o quê. E aí ela falou assim, e eu lá, né? Por isso eu tô te falando, o povo tudo chorando e eu fazendo micro. Aí meu marido, você é doida? Eu falei, se você falar pra alguém que eu tô fazendo sobrancelha aqui em Cuiabá, eu vou te matar. Entendeu? Thaís, conta um pouquinho sobre a sua tatuagem. Aí, Ah, é, eu vou aí contar. está marcada Eu todas as marquei datas. eu pedi, né, pra minha tatuadora, eu já tinha várias tatuagens. Uhum. E aí eu falei pra ela que eu queria fazer uma tatuagem no meu braço com as etapas do tratamento. E aí ela me perguntou como que eu queria. Eu falei, olha, eu quero as datas, eu quero que você, tanto que a minha tatuagem é autoral, ela que desenhou pra mim. Eu falei, são as datas importantes, as datas de quando eu nasci, quando eu renasci, de tudo que eu passei. Aí eu falei pra ela, eu quero em um lugar onde, quando o dia que eu tiver qualquer problema na minha vida, que eu pensar em reclamar, eu vou olhar e vou falar assim, já passei por coisa pior. Para de reclamar.
Porque a gente esquece, a gente é péssimo, a gente esquece o tempo todo das coisas que a gente passa. Uhum. A gente é muito ingrato. Então eu falei, não, eu vou tatuar que é pra viver. Então fica aqui. Então aqui fica a data que eu nasci, né? Então eu falo aqui a palavra fé, o ano que a minha filha nasceu. Aí eu coloquei a primeira aqui, o dia do diagnóstico, dia 2/12/2021. A primeira químio, a última químio, dia 26/4/2022. A cirurgia, primeira rádio e a última rádio, que foi em 2000, dia 5/8/2022. Mostra lá, fazendo um favor, Thaís, Aqui. pro pessoal ver aqui. Você quer que eu fale todas? Pode falar, pode Ó, falar. o ano que eu nasci, o ano que a minha filha nasceu. O dia do diagnóstico foi dia 2/12/2021. A primeira químio, dia 7/12/2021. A última, dia 26. Foram 19 quimioterapias, né? Eu fiz o protocolo maior. Aí, a primeira, a cirurgia, que eu fiz cirurgia neoadjuvante. Depois, a primeira rádio e a última rádio. Quantas rádios foram? Foram 19 também. Então, foram 16 químios e 19 rádios. 16 químios e 19 rádios. E aí você tirou a prótese? Não, eu não tirei porque o nódulo sumiu. Não fez cirurgia, então? Eu fiz a cirurgia e eles tiram o quadrante, eu tirei os linfonodos. Só que eu não tive contaminação nenhuma, os linfonodos voltaram limpos. Uau! Ou seja, na verdade, gente, na terceira Uhum. químio, eu falo que na terceira químio o nódulo desapareceu. A gente já não sentia mais. Então, significa que o tratamento estava funcionando. E aí eles pegam, né, retira a peça eu fiz pelo bico do peito mesmo. Então, eu decidi não mexer nas próteses porque era uma cirurgia maior e eu ia ter que fazer rádio. Então, por conta disso, eu decidi não mexer, só resolver, eu falar ao médico, vamos resolver o problema. O Vamos foco. arrumar outro problema, Uhum. não, agora não. Aí a gente só fez a peça, né? Ele retirou a peça. Aí eu tenho um corte na cicatriz, onde ele tirou o primeiro cacho ali e faz o teste. E veio com resposta patológica completa. Aí, por segurança, a gente faz a rádio. Né? E aí depois eu fiz a rádio, fiz 19 sessões de rádio. Então eu fiquei um mês aqui em Cuiabá, porque daí a rádio é todos os dias. De segunda a sexta eu fazia rádio. Mas eu brinco assim, eu tenho uma amiga que teve câncer 2 vezes e ela fala: "Ai, rádio é pé nas costas para quem faz químio". E e não é, né, porque assim, na químio eu fazia mais coisas, na rádio eu fiquei bem prostrada, mas eu também acho que eu estava um pouco cansada também. Sério, o meu esposo, assim, teve muito cansaço na É o rádio. Ele cansaço, dá muita muita fadiga, fadiga. É como se você tomasse uma insolação muito forte, isso, né. ele Mas ficava eu com não essa cheguei a ter sensação. queimadura, Não, ele também não, não não ficou, cheguei, não teve queimadura e na reta final ele sentiu um desconforto ali no reto, porque dele foi de próstata. entendi. Mas muito pouco também, algo nada que a gente não conseguiu fazer o que o médico nos sugeriu fazer para amenizar ali então foi bem tranquilo, Aí, tudo. assim, o que que acontece? A rádio, como faz a rádio na prótese, então eu tenho um peito mais duro e um peito normal. E então, porque a rádio ela encapsula, né? Então, Enrijece. assim, eu tenho algumas, eu sou refém de uma drenagem. Então, eu dreno toda semana praticamente, ou a cada 15 dias eu preciso fazer uma drenagem manual porque eu não tenho linfonodos. Uhum. Então, não passa aqui. E aí, como eu faço atividade física, eu faço tudo, gente. Eu, tipo, tenho Vida vida normal. normal, assim, eu tenho uma vida normal. Só que daí eu tenho que ter algumas artimanhas ali para não sentir dor. Então, isso também é algo que eu trago muito aqui trago na minha rede social para orientar as pessoas, Isso é porque muito bom. principalmente quando eu tinha a loja ali, muita gente ia atrás de mim, conversar comigo, porque minha mãe tá com câncer, mas ela não faz o que você faz. Mas não é assim tão simples, né? Tudo demanda. Eu tinha uma saúde muito boa Sua antes, idade, seu ritmo de vida. e isso também envolve um custo. É. Então, infelizmente, isso é muito triste falar isso, mas eu acho que precisa ser dito. Isso envolve um custo, porque eu tenho um plano de saúde, graças a Deus trabalho, tenho condição de ter isso, mas eu sei que não é para todo mundo. Não é para todos, né? Então a gente tem que ter essa consciência também que não é para todos. E aí eu explico para a pessoa, eu falo, olha, mas assim, você também tem que ser paciente, que existe a dor, porque é muito o que eu sinto hoje, principalmente das pacientes oncológicas, a dificuldade de voltar depois do câncer para a vida normal. Uhum. Ressignificar. Isso, porque as pessoas, elas querem você de antes, e você não é mais Não é como antes. mais.
Você Passa entende? pelo E eu processo. sofri isso, eu passei por Fala isso. que todo mundo que passa pelo câncer e volta a ser o mesmo não aprendeu nada com a doença, né. Porque ela vem para nos transformar Mas mesmo. às vezes você vai ser tão transformado que quem tá à sua volta não vai entender, entende? Então, isso também deve ser respeitado, porque às vezes a pessoa não entende que a transformação ela é tão grande. Não é que você não aprendeu, às vezes é muita coisa, e às vezes você tem uma cobrança externa que você seja a mesma de antes, e você não é. Sim. Você renasceu. Imagina, eu era loira, meu cabelo era, era mais liso, eu voltei com o cabelo enrolado e morena. Uau. Quer dizer, nem minha aparência é igual de antes, como que vocês querem que eu seja a mesma que antes? Você entende? Então não tem. E aí eu falo isso com muita propriedade. Eu mudei muito o meu núcleo de amigo. Ah, porque seus amigos te abandonaram? Não, porque eu mudei muito. Eu continuo amando todos eles, sento com todos eles, mas eu mudei demais. Eu mudei muito, eles não me conhecem mais. E a pessoa que eu sou hoje, muitas vezes eu não agrado alguns. Você entendeu? Então, mas assim, não é culpa deles. E aí, durante um período, eu fiquei um pouco perdida, porque eu fiquei tentando me encaixar naquilo ali. E eu também me cobrava. Eu falava, mas gente, antes eu produzia tanto, hoje eu não produzo. Essa semana eu fui levantar um vaso, deu um problema na minha coluna, tive que tomar injeção e tal. Eu fiquei bem revoltada na hora, sabe? Hum. Aí meu médico falou, Thaís, você fez químio, você fez rádio, seus ossos não são mais como antes. Sabe? Então, assim, eu também preciso me aprender que eu não sou mais como antes, que eu não faço o que eu faço antes, e que você tem. Então, e aí entra essa questão. Ah, você olha pra mim e você fala, nossa, ela é totalmente normal. Mas eu tenho a deficiência do braço. Se eu não fizer a drenagem, eu sinto muita dor, aí eu tenho que tomar remédio. Mas eu não me lamento, eu não reclamo, eu não choro, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas aí Uhum. tem aquela pessoa que chora, que lamenta, e às vezes a gente tem que entender também, né? É que, na verdade, cada um recebe de uma É. forma e passa pelo processo de A forma gente não diferente. pode comparar, então é isso que eu levo muito para as pessoas, não compara, não compara, porque cada um sabe o que tá Verdade. É passando. porque a Thaís teve outras dores antes Exato. dessa que a fez ser tão E aí, forte. assim, eu sinto, porque eu moro numa cidade pequena e às vezes muita gente me procura com problema semelhante, e aí se queixa da pessoa que tá doente, vem se queixar comigo, sabe? E eu falo, gente, vocês têm que ser paciente, não é bem assim. É difícil, não é fácil. Eu falo, olha, eu faço terapia, eu tenho auxílio, Sim. eu tenho meu marido que foi paciente, eu tenho minha filha que teve paciência. Então é toda uma situação. A gente buscou, a gente quis que o negócio acontecesse, porque eu falo assim que a gente busca diariamente. Ele reaprendeu a gostar de mim de novo, uma nova versão, que pra ele também é assustador. Você acha que ele também não se assusta? Sim. Ele fala, eu falo: "Nossa, mas você pensa isso?" Eu falo: "É, hoje eu penso". Então é novo também, por quê? Porque ele conhecia uma outra Thaís, sabe, uma Thaís diferente, uma Thaís que só trabalhava, 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 eu era a louca do trabalho. Não tinha hobby, não existia hobby na minha vida. Então eu era louca do trabalho, já cheguei a ter 3 empregos. E não tinha dinheiro. Hã? E não tinha dinheiro. Sabe? 3 empregos, trabalhava muito e não tinha dinheiro. Então, assim, Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né, o que fala sempre. gente, não tinha, não Acho que não sabia. tem tempo de contar Olha, o dinheiro, amiga. A Thaís de antigamente jamais ia vir no É, seu podcast, porque não ia ter tempo. meu Deus. Ela não É. ia ter tempo. Ela não tinha tempo. Ela jamais ia fazer uma maquiagem no salão, porque ela também não tinha dinheiro pra pagar. Porque ela não tinha dinheiro. Ela trabalhava em 3 empregos, mas ela não tinha dinheiro. Ela dizia isso. Ela contava isso para as pessoas, né? Que é isso que a gente conta, essas mentiras. Ela não ia fazer uma drenagem? Porque você acha fazer drenagem? 3 horas da tarde? Numa quarta-feira? Você não vai trabalhar? Então, eu era a primeira a chegar na minha loja, a última a sair. Mas, Thaís, dá uma pausa que você só era isso porque você teve uma infância que te exigiu isso. Só Um aprendi a trabalhar. posicionamento, né, quando houve a ruptura lá do relacionamento dos seus pais, Isso, você é a filha mais velha, exatamente. então isso te fez ser assim. Você teve que ir para o mundo e pegar aquilo e se tornar forte, né? Sim. E isso Exatamente. também te ajudou a passar pelo câncer, porque você foi preparada para passar por isso. Só que lá na cadeira de químio, eu entendi que é eu por eu. E foi lá que a minha chave virou. Foi lá que tudo virou.
Porque se você falasse assim pra mim, Thaís, você vai ficar 6 horas numa cadeira de quimioterapia. Meu Deus. E eu falava, você tá louca? Quem vai cuidar da minha casa? Quem vai cuidar disso? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? É. Quem vai cuidar da loja? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer... Gente, fizeram. Sei Uhum. como. Tudo rodou. Tudo, 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 tudo. Aí eu comecei a pensar, eu falei, se eu morrer, você sabe o que vai acontecer? Eles vão me enterrar, Uhum. vão chorar uns dias. Eles vão chorar uns dias, vão chorar. Vai chorar meu marido, vai chorar minha mãe, vai chorar meu pai, vai chorar minha filha. Mas ela vai continuar indo pra escola, igual ela tá indo, ela vai continuar indo nos aniversários. Ela vai ficar triste, mas vai passar. E eu morri. Sim. E eu morri. Você entendeu? Aí foi ali que minha chave virou. Eu falei, não, gente, E se eu posso hoje, ficar 6 horas lá, eu posso ter uma vida tranquila, eu posso ter uma agenda tranquila. Vai, o dia que der pra gente fazer o almoço, a gente vai fazer o almoço. O dia que não der, ninguém vai morrer. E assim a gente vai seguir, a gente vai acordar de manhã e a gente vai tomar café junto. E eu vou respirar o meu yoga lá no fundo da minha casa, conversar com as minhas plantas. Porque esses dias eu até fiz um vídeo no meu Instagram. Meu sonho era ter um tablado no fundo da minha casa. Meu tablado acabou, porque eu nunca sentei lá. meu Deus. Ou seja, tô errada, gente. Eu tava toda errada. Tava toda errada. Então eu falo assim: Deus me deu a oportunidade de viver novamente para que eu vivesse. E hoje você é Entende? mentora de Hoje mulheres. eu ensino mulheres a viver, porque eu acho que ninguém merece ir passar pelo que eu passei. Ninguém. Ninguém. Você não merece ter que ficar doente para você se curar. Eu acho que a gente pode ser curada antes. Então, hoje, essa é a minha missão: Esse é o curar outras propósito. mulheres. Esse é o meu propósito. Não é só curar. Eu falo assim, gente, eu não curei só um câncer, eu curei muito mais, eu curei muita coisa, eu curei muitas dores. Eu me curei, eu curo pessoas. Então, assim, é muito mais, é muito maior. Eu falo assim, não é romantizar, não, porque ter câncer é uma merda. Hoje eu sou paciente oncológica. Se eu falar pra você que eu amo fazer isso, odeio. Tem dia que eu estou numa bad lascada, que é quando eu tenho que fazer revisão. É ruim, é péssimo. Fico de mau humor. Mas eu deito lá e fico no meu mau humor. Depois, no outro dia, vida que segue. Eu me permito. Você Uhum. entendeu? Uhum. Então, hoje eu me permito. Eu permito entender que talvez eu não possa levantar um vaso. Eu permito a entender que talvez eu não vou mais treinar como antes, né? Que meu cabelo não vai ser mais como o de antes, que a minha pele vai ser mais flácida, que tá tudo bem, eu tô aqui, né? Então, assim, são etapas, a gente vai vivendo etapas e vai aprendendo a respeitar. E hoje é isso que eu quero que as mulheres saibam, que Sim. elas têm que Uhum. se respeitar, se amar, ter o seu momento, porque uma mulher feliz também edifica o lar, gente. Oh, Você faz seu marido feliz, você faz sua filha feliz. é ela que estrutura a Dizer casa. não é fundamental. Eu não dizia não. Hoje antes de vir pra cá, eu fui pro salão fazer cabelo, maquiagem. Tá linda, por Lindíssima. sinal. Aí, a minha filha tá na fase de disputar com a mãe, 11 anos. Você sabe aquela fase A que, minha também. ah, Ixi. gente, usa tudo que é meu. Quero morrer. Aí ela tá na fase. Então ela viu que eu fui pro salão, ela quis ir pro salão também. A minha me liga, eu tô no salão, ela fala: "Já de novo? Você tá no salão? Tipo, você vai me levar?" Aí eu falei pro meu, só que eu e meu marido a gente tem muito propósito de conversar. Aí ela falou assim: "Eu também vou pro salão". Falei: "Tudo bem, você precisa cortar o cabelo". "Eu quero cortar cabelo e fazer um penteado". Eu falei: "Não, você não vai fazer o penteado, você vai cortar o cabelo". Só que não era ir para o salão, era disputar a atenção e ver quem podia mais. E aí ela não foi pro salão comigo, porque tá naquela fase de andar sozinha, a gente mora numa cidade pequena, né? E daí ela foi com a tia. Chegando lá, ela falou assim: "Quanto você vai deixar pra mim gastar aqui?" Olha a audácia. "Quanto você vai deixar pra mim gastar aqui, que daí eu vou ver o que eu faço?" Eu falei: "Epa, mocinha, quem manda na senhora sou eu. Você só vai cortar o cabelo e vai pra escola." Começou a bater boca comigo. Aí eu liguei, ela ligou pro pai dela: "Pai, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo." Aí ele falou: "Você vai fazer o que a sua mãe mandou fazer." Tá Aí a gente alinhado. veio conversando, Tá né? alinhado, né? E a gente se alinhou. Por isso que é muito importante, porque antigamente ela jogava com a gente. Agora a gente tá aprendendo também a levar essa pré-adolescência, que ô fase, É né? Ô difícil. fase. Aí eu fui com ele no carro, eu falei: "O problema não é o gasto do dinheiro, não é a trança que ela quer fazer, não é nada. O problema é ela não obedecer o que a gente tá fazendo e ela querer disputar a atenção." É.
Falei, é isso que ela tá tentando fazer com a gente. Ela tá tentando nos manipular para ela mostrar que o que ela consegue fazer, porque agora ela tá nessa fase de disputa. Aí eu falei pra ele, agora a gente vai ter que ter jogo de cintura, meu bem. Doeu meu coração Sabedoria. dizer não. Porque o que Sim. custa uma trancinha, né? A gente pensa isso, o que custa, né? Eu pensava muito isso, eu já fiz muito isso, assim, de deixar ela fazer as coisas. Mas eu já tenho puxado a rédea, porque ela tá crescendo. Sim, E esse caráter dela é formado agora. impor limites, né? Thaís, Exatamente. você é uma caixa, né, de Ela vai ter descobertas, que né? voltar, Paula. Você vai Eu ter que tenho bastante voltar, história, né, Tem que gente? porque voltar. a gente quer saber mais sobre essa transição familiar, né? Sobre, eu acho que tem muito conteúdo para você Houve trazer. restauração, né? Muita. E eu falo bastante, gente, eu adoro falar. Mas hoje a nossa abordagem foi muito sobre o seu processo, né? Da doença, da descoberta, da virada de chave. Então eu gostaria que você deixasse para as mulheres que estão nos acompanhando uma mensagem de fé, de resiliência, né? O que que foi, quem que é a Thaís antes do câncer, quem que é a Thaís hoje, o que que a Thaís aprendeu com tudo isso e como que a Thaís usa esse processo de cura para curar e impactar a vida de outras mulheres. A Thaís de antes do câncer era uma mulher insegura, uma menina insegura, que tinha medo de tudo, medo de todos e tentava se encaixar no padrão das pessoas. Sempre buscava ali se encaixar. Tentando ser, talvez, né, aquela pessoa perfeita, em busca da beleza, de tudo, e que estava sempre numa busca constante. E a Thaís de hoje é uma pessoa tranquila, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que cumpre o seu propósito, que sabe o que realmente tem valor. Então, eu sei exatamente o que eu tenho valor para mim, quais são os meus propósitos, aonde eu quero chegar, com quem eu quero me sentar. Então, hoje, se eu puder dizer para todas as mulheres, se elas quiserem se sentir, sintam-se acolhidas por mim. Porque é justamente isso que é meu papel. Abraçar todas elas e dizer que elas não estão sozinhas. Que tem alguém que entende a dor que cada uma delas está passando. E é isso. Sensacional. Thaís, deixa eu te falar. Eu não posso encerrar sem te perguntar quem é Deus pra você. É tudo. Deus é o cara que eu mais amo na vida, você não tá entendendo. Deus, assim, é aquela pessoa que. Gente, quem tem Deus tem tudo na vida. E as pessoas não têm a noção disso. Infelizmente, as pessoas não têm noção quanto Deus nos ama. Deus nos ama demais. Você não precisa de nada, você só precisa dele. Só precisa dele. E depois que você entende que ele tá ali com você, a prosperidade vem, a paz vem, o amor vem, tudo vem. Então você só precisa se reconectar com ele. Então acho que essa é a base Exatamente. fundamental. Você se reconectar com Deus. Eu prego muito, a gente falou sobre a questão da religião, sou católica, sou campista, mas eu andei por todas as religiões e eu acho que religiões. Tem muita gente que às vezes fala pra mim, mas eu não concordo com isso. Você não tem que concordar. Você tem que concordar com Deus. Onde tem Deus, Princípios, valores. onde tem Deus, tem tudo e nós precisamos de Deus. Não Amém. dá pra viver sem ele. Amém. É isso. Amém. Muito obrigada. Obrigada viu? eu, meninas. Quanto ensino, quantas lições. Você vai voltar, viu? Amém. Voltarei com todo prazer. Que Deus te abençoe nessa fase de remissão, que a sua família seja coberta pelas mãos do Senhor e Amém. conte conosco. Amém. Muito obrigada, meninas. Beijo, beijo. Obrigada para Obrigada. você que esteve aí, acompanhou esse episódio. A Thaís vai voltar, porque ela tem muito mais para compartilhar conosco. E nós vamos encerrando por aqui essa sexta-feira. Manda um aviãozinho para sua amiga, para sua irmã, para todas aquelas mulheres que precisam ouvir esse testemunho. E Com até mais. certeza. Até mais. meninas. Até mais. Beijos. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho, esperança que vem.